Então, boa noite, sejam todas bem-vindas nesse nosso quarto encontro, onde hoje estaremos aí adentrando um pouco mais a nossa proposta de implementação de um trabalho que iniciamos lá no nosso segundo encontro com a escolha de um aluno, com alguns pontos que foram sendo traçados e já observados a respeito daquele aluno. Então, hoje daremos sequência nesse momento e estaremos aí seguindo para os próximos encontros. Então, para acolher vocês, nós trouxemos uma frase de Paulo Freire, onde ele traz o quê? Que o ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos e nem formar, é a ação pelo qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência. As duas se explicam e os seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Então, dentro desse processo que estamos, é justamente isso, né? A essa ação aí entre nós, entre os pares que aqui se encontram, entre vocês e alunos e vocês e vocês e os outros professores, os outros colegas de área de profissão. Então, a gente está nesse constante processo de ensinar e de aprender. Nunca estamos acabados, né? Nunca estamos aí totalmente conhecedores de tudo. Então, hoje nós estaremos o quê? Nós estaremos tendo como tema a metodologia e o planejamento no grupo de estudos. Boa noite, professora Valéria, que entrou. Boa noite. Então, nós temos por objetivos hoje, voltando ali para a taxonomia de Bloom, nessa construção dos objetivos, onde nós vamos estar retomando ali o domínio cognitivo do lembrar hoje no processo de entender. Então, quando nós aplicamos isso ali dentro dos objetivos, eles vão se propor o quê? A lembrar e a entender a proposta metodológica do grupo de estudo da educação especial, revisando a estrutura e o conceito do arco de Maguerês, discutindo com a prática de observação do estudante. Sendo assim, nós vamos aplicar as primeiras etapas do arco de Maguerês, construindo um planejamento inicial para a implementação didático-pedagógica do curso. Então, é a partir daí que nós vamos estar começando a traçar esse planejamento para que a gente possa realizar essa implementação didática lá na nossa prática. Então, quando retomamos um pouquinho a respeito do arco de Maguerês, essa metodologia ativa da problematização, que traz o quê? A sua contribuição à educação, quando ela possibilita a aplicação à realidade, porque ela vai, assim, desencadear uma transformação ali do real, vai acentuar o caráter pedagógico na construção de profissionais críticos e participantes. Então, estaremos aí justamente traçando essas etapas que nos proporciona chegar a essa aplicação dentro do contexto que estamos atuando. Então, a estrutura, retomando essa estrutura do arco que nós vimos lá no nosso primeiro encontro, o arco ele é essa proposta de solução de problemas, onde ele vai ter essas 5 etapas fundamentais. Então, tem-se ali
a primeira etapa, que é a observação da realidade, ou seja, o problema que se identifica ali. Então, quando você traz aquele contexto da realidade, você vai definir um problema diante daquilo que você vai investigar. Assim, nós partiremos para os pontos chaves, onde o ponto-chave ele é a elaboração de pontos que vão envolver este problema. Então, quais pontos eu tiro dali desse problema, que quando eu olho, ele vai me dar uma base para que eu consiga buscar depois soluções para estar resolvendo essa situação que foi elencada. Boa noite para as meninas que estão chegando. Sejam bem-vindas. A partir daí, nós vamos para a terceira etapa, que é a etapa da teorização, onde há um aprofundamento conceitual e prático do problema. Então, ali nós vamos buscar um suporte, nós vamos buscar um conhecimento de conceitos, um conhecimento científico, um conhecimento teórico a respeito daquilo que vai circundar o nosso problema. A quarta etapa é a hipótese de solução. Então, nesse percurso, nós vamos estar o quê? Traçando possíveis soluções, possíveis ações para que a gente possa ir para a quinta etapa, que é essa aplicação da realidade. Então, lá na minha realidade, eu vou aplicar essas ações do qual foram sendo traçadas. Então, quando nós retomamos cada etapa dessa, nós vamos ver agora ela assim, de uma forma mais específica, a observação da realidade e o problema, quando olhado pela autora, a Neuzi Berbel, que é aquela autora que tem o texto como suporte lá na nossa biblioteca sobre a metodologia, ela vai trazer que essa etapa, ela explica que o estudo e a pesquisa se dá a partir de um determinado aspecto da realidade. Então, a primeira etapa da observação da realidade e definição do problema é o início de um processo de apropriação de informações pelos participantes, que são levados a observar a realidade em si com os seus próprios olhos e a identificar as características, a fim de, mediante os estudos, poderem contribuir para a transformação da realidade observada. Então, quando nós voltamos para aquela escolha do aluno, naquele momento que nós escolhemos o aluno, e a partir daí nós traçamos aqueles pontos para se chegar àqueles aspectos importantes de serem observados no meu aluno, e vocês aí foram observando a realidade dele, foram observando as características dele, o contexto em que ele se encontra, os atendimentos que ele faz parte. Então, isso daí é essa primeira etapa, é esse primeiro momento. E ali vocês vão conseguir identificar o que ele apresenta de situação problema, que problemática que ele me traz, que me faz olhar para esse aluno e ver ali que ele precisa de algo que eu esteja realizando pedagogicamente para auxiliá-lo. Aí, partindo para a segunda etapa, que são os pontos chaves, a partir dessa definição do problema, a gente vai iniciar uma reflexão acerca dos possíveis fatores e determinantes maiores relacionados ao problema, possibilitando uma maior compreensão da complexidade. Então, essa reflexão, ela vai ali auxiliar na definição dos pontos chaves do estudo, cuja investigação ela possibilitará uma nova reflexão sobre o mesmo. Então, os pontos chaves, eles podem ser expressos, eles podem ser elencados e colocados ali de várias formas. Então, podem ser questões básicas,
que se apresenta para o estudo, pode ser afirmações sobre o aspecto do problema, então eu afirmo ali alguns pontos a respeito daquele meu problema, ou pode ser também tópicos, eu posso pegar, olhar para esse problema e tirar alguns tópicos que vão me direcionar na minha investigação, daí buscar meios para compreender este problema. A teorização é a terceira etapa, que é o momento de construir respostas mais elaboradas para o problema. Então, é um momento onde nós vamos buscar análises que nos dão um suporte maior. Então, ela dá um subsídio maior ali de conhecimento. Então, é na teorização que eu vou buscar ali conceitos, que eu vou buscar a base científica, que eu vou buscar a parte teórica, que vai me mostrar como aquele aluno aprende um exemplo, quais metodologias favorecem a ele, dentro daquelas características que ele apresenta, o que é importante eu conhecer para auxiliá-lo nesse momento. Então, a teorização ela vai trazer esse suporte aí. As hipóteses de solução é a quarta etapa, onde a criatividade e a originalidade devem ser bastante estimuladas para se pensar nas alternativas de soluções. Então, a partir do momento em que eu elenquei um problema, que eu coloquei os pontos que são necessários observar neste problema, que eu busquei uma base ali que me dá um suporte de conhecimento, eu consigo traçar possibilidades, soluções, meios que eu posso estar agindo neste problema. E aí é onde vem a quinta etapa, que é a aplicação da realidade, que é justamente onde vai ter esse trabalho de intervenção, esse trabalho de mediação, esse trabalho de aplicação realmente. E a coleta das informações que eu vou obter por meio disso. Então, trazendo aquela estrutura ali do arco que a gente viu anteriormente, e também viu lá no nosso primeiro encontro, quando a gente retoma esse momento e olhamos ali aonde a gente se encontra, nós estamos ali na observação da realidade, trazendo as informações que coletamos do contexto escolar. Então, a gente traz essa observação do estudante, a gente reflete sobre esse problema inicial. Nós estamos ali qualificando o nosso olhar para essa realidade, onde nós temos como foco os aspectos pedagógicos para o desenvolvimento desse aluno. Então, nós buscamos ali questões problemáticas que tenha essa característica pedagógica, essa característica que me faz estar ao meu alcance como professora. Então, ali dentro da parte pedagógica, da parte do desenvolvimento dele, que cabe a mim como professora intervir, é onde nós vamos estar traçando esse olhar da problemática dele. Porque às vezes não adianta eu elencar uma situação, um problema, onde eu sei que foge das minhas mãos ali. Às vezes a gente pensa num problema, mas aí eu vou pensar, não, mas para resolver essa situação, eu vou ter que entrar em contato com outras instituições que têm um poder maior para resolver isso, outros profissionais que vão me dar um suporte maior para resolver essa situação. Então, aí já foge da abordagem pedagógica. Então, nós vamos olhar pensando nesse contexto pedagógico de atuação que nós podemos daí estar realizando este trabalho. Então, nesse momento que a gente sistematizou um pouquinho a observação
que foi realizada lá naquele momento e que vocês colocaram naquele roteiro uma estrutura de uma definição de características daquele aluno, quem era o estudante. Então, vocês foram definindo ali esses subsídios para que pudesse elencar esse problema de uma forma concreta e condizente com a realidade daquele estudante, né? E é isso que nós vamos estar traçando. Mas colocando ali essa etapa, essa primeira etapa que nós estamos e que nós vamos desenvolver hoje, em uma outra forma de visualização, nós conseguimos observar esse material, ele está nesse artigo da Neuzi Bebel, que está lá na biblioteca, tá? Ele faz parte deste conteúdo, se vocês quiserem depois estar procurando. Então, essa tabela aqui, ela vai mostrar o quê? Que quando eu busco a etapa da observação da realidade ali para elencar o meu problema, eu tenho algumas ações que eu consigo direcionar para se chegar a ela. Então, a partir dessas ações, você consegue ter um direcionamento para alcançar a sua problemática. Se vocês um dia quiserem estar realizando uma pesquisa do qual utiliza essa metodologia como base ali, vocês podem estar seguindo essa sequência que ela vai estar te mostrando, vai estar realmente te direcionando para se chegar a essa etapa da problematização. Então, quais ações seriam essas? Algumas nós executamos, nós já fizemos e vamos fazer, e outras não. Então, não necessariamente eu preciso estar realizando todas, tá? Para se chegar a esta etapa. Então, olha lá, nós temos a identificação, o recorte da realidade a ser observado. Então, vocês fizeram essa identificação, vocês fizeram um recorte da realidade daquele aluno e trouxeram essas informações para aquele roteiro. Eleger a forma de observação, quando vocês se uniram ali em subgrupos e traçaram aqueles aspectos que eram importantes de se observar no aluno, isso foi uma forma eleita para se observar. Realização da observação no formato definido ou possível. Registrar as observações também foi realizado e vai ser ainda, né, hoje. Analisar o registro em seu conteúdo problematizando, então é isso que nós vamos estar executando. Eleger o foco do estudo a partir de um critério. Redigir o problema e justificar a escolha do problema. Então, essas ações elas vão remeter à busca dessa problemática. Então, para nós estarmos realizando esse trabalho hoje, nós vamos utilizar um recurso que é as apresentações do Google, que ele é um recurso semelhante ao PowerPoint. Então, ele é parecido quando a gente monta aqueles slides lá no PowerPoint, ele tem essas características também, de criar slides e como esses que a gente usa nas reuniões, eles são criados por meio dessa ferramenta. Então, ela será uma ferramenta que estaremos utilizando neste processo aí de implementação e de registro dessas informações. Então, nós vamos usar apresentações Google em nossas atividades de planejamento de implementação didático-pedagógica com o estudante. E, simultaneamente, nós vamos estar registrando essas informações, seguindo essa sequência das etapas do arco de Maguerês. Então, esse arco ele é a nossa base de estudos e o trabalho que nós estamos desenvolvendo, nós vamos estar justamente seguindo aquela sequência lá que nós vimos.
Então, esse mesmo recurso que é essas apresentações Google, essa ferramenta, ele poderá ser usado para o relato de experiências e utilizado para o seminário de compartilhamento na nossa última reunião. Então, no nosso último encontro, nós vamos estar compartilhando aquilo que foi executado, que é o nosso relato de experiências. Então, essa implementação ela vai ser compartilhada também por meio dessa ferramenta aí. Então, nosso Mão na Massa hoje, nós vamos organizar as informações coletadas e a intencionalidade educacional para a implementação didático-pedagógica dentro do planejamento que nós vamos iniciar. Então, agora nós vamos o quê? Nós vamos ver como adentrar este material, ter acesso a esse material, para que vocês possam estar realizando esse trabalho nesse momento. Nós vamos estar fazendo aqui juntas, porque é preciso que essas etapas elas sejam concluídas nesses encontros para que a gente possa, no próximo encontro, dar sequência. Então, não vai ter momentos em que a gente vai poder retomar, porque daí se não atrasa e a gente não vai conseguir cumprir ali o cronograma proposto. Então, a gente vai estar desenvolvendo esse trabalho juntos, no sentido de estar realmente aí tirando as dúvidas, compartilhando o que é necessário de informações para concluir essa atividade. Então, olha lá, eu vou mostrar para vocês aonde que esse material está disponível. Eu deixei para vocês lá no Classroom. Então, ó, eu vou entrar lá no Classroom, tá? Eu entrei, ó, na turma de vocês. Então, lá no Classroom, esse material ele vai estar produzido ali, ele já vem um para cada cursista. Então, quando eu entro lá em atividades, nós vamos procurar lá a pastinha que está atividades. Nessa pastinha tem esse tópico planejamento da implementação didático-pedagógica. Vocês vão clicar nesse planejamento e vocês vão clicar aí, se eu não me engano, para vocês vai aparecer o nome de vocês. Ou direto aqui. Eu vou clicar aqui em ver atividades, mas aqui para mim, ó, vai aparecer todas vocês e para cada uma de vocês esse material foi publicado. Ele consta ali um material para cada uma especificamente. Então, olha lá, eu vou entrar em um aqui para apresentar este material para vocês, para a gente ver o que nós vamos estar realizando. Então, esse é o trabalhinho de vocês. É como se a gente fizesse ali, né, digitado ou escrito, só que a gente vai fazer aqui nesse formato. Então, ele tem a capa do grupo de estudos, aí ele vai trazer uma outra capa, uma contracapa, onde vocês vão estar colocando o nome de vocês. Então, olha lá, ele é editável. Conforme eu clico, o cursor começa a piscar e vocês conseguem editar. Então, vai pôr o nome, vai colocar aqui a turma, pode apagar esses xizinhos, ó, e colocar. A turma de vocês é deixa eu olhar aqui. É a turma 0 noite. E o nome da formadora, que é a Ariadne. Então, seguindo as informações desse material, para que serve esse planejamento de implementação? Então, professor, nesse documento você deverá desenvolver as atividades mão na massa das nossas reuniões a partir de hoje. Então, a partir de hoje, estaremos utilizando este material
como as atividades do Mão na Massa mesmo. Aqui você terá um espaço organizado para fazer os seus registros de construção do arco de Maguerês, preparando já o planejamento de implementação didático-pedagógica, que será realizada com o seu estudante, público da educação especial ou não. Aí vai depender do estudante que você escolheu, né? Às vezes ele ainda não está com esse atendimento. Então, qual a relação desse material com a metodologia da jornada? Como nós vimos, né, o arco de Maguerês ele é composto por essas 5 etapas. As 4 primeiras etapas, elas são essenciais na elaboração do nosso planejamento. Por isso, em cada slide desse, haverá uma indicação da etapa correspondente e espaços para sua criação pessoal. E lá na 5ª etapa, que é a aplicação à realidade, ele condiz com a implementação propriamente dita e será contemplada no relato de experiências. Então, aqui nós vamos executar as 4 primeiras etapas. A 5ª etapa nós vamos concluir neste lugarzinho aqui, ó, que já foi postado diretamente pela CED, onde tem atividade avaliativa, relato de experiências. Então, esse daqui não se preocupem, porque nós vamos fazer só no final da nossa jornada. Então, quais os passos para a elaboração desse planejamento de implementação? Você utilizará no mínimo um slide para a execução da proposta de cada mão na massa no decorrer das próximas semanas, até a efetiva implementação didático-pedagógica. É possível fazer seus registros de diversas formas. Então, quando a gente vem nos slides e clica, ó, ele abre a caixa para editar. Então, nós podemos editar essas caixas de texto. Podemos também inserir links. Vamos supor que eu quero, no momento da teorização, a gente vai utilizar mais isso. Porque às vezes eu busquei um conteúdo lá de um vídeo do YouTube, e é um conteúdo que me trouxe uma base ali legal. Então, eu copio aquele link lá e eu trago para cá, colo aqui, então ele vai me direcionar automaticamente para aquele vídeo. E fica registrado ali a forma pelo qual eu consegui obter aquela teorização, aquela teórica ali no caso. Por meio também, a gente pode utilizar outros meios de produção, né? Esse podcast, vídeos, imagens, fotos, o que vocês acharem que enriquece o trabalho de vocês vão conseguir estar colocando neste material. Você terá um tempo de execução dentro de cada reunião, elaborando esse material processualmente, conforme orientações específicas da sua formadora, podendo enriquecê-lo ao longo da semana. Então, nós vamos estar reelaborando isso, e se durante a semana você vê que há necessidade de voltar num ponto, de trocar algo, de acrescentar algo, de mudar, vocês também vão conseguir ter acesso. Esse material ele será considerado o primeiro instrumento avaliativo da nossa jornada da educação especial. Então, a jornada da educação especial ela não terá como avaliação aquele diário formativo que as outras disciplinas estão tendo. Uma das etapas desse instrumento avaliativo será este trabalho aqui, e ele vai valer 5 pontos. Então, os critérios de avaliação eles serão explicados no decorrer das reuniões. E o outro critério avaliativo que vai completar aí esse total de pontuação será o relato de experiência, que vai vir como uma atividade avaliativa também. Então, o que nós vamos estar realizando hoje? Hoje nós vamos estar realizando essa observação da realidade, o problema,
onde a gente vai estar descrevendo quem é o estudante, considerando ali a realidade escolar e de inclusão que vocês conseguiram observar. Nós vamos estar, depois disso, nós vamos estar o quê? Traçando esse problema pedagógico ao qual você irá propor uma solução nessa jornada. Então, quando eu traço quem é o meu estudante, eu já vou elencar ali alguns pontos que me leva a compreender esse problema que ele apresenta. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Então, hoje nós vamos estar fazendo esse slide 6 e o 7, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês um exemplo. Então, ó, esse é um exemplo de como nós vamos colocar isso dentro do arco, só que nós não vamos pôr nessa estrutura, nós vamos pôr lá naquelas questões. Então, a realidade ali de um aluno incluso na rede estadual, né, é a nossa realidade, onde tem-se ali por observação e elementos dessa realidade, qual problematização? Então, olha aqui um modelo. A problematização, ela é que é um aluno da sala de recurso com laudo de dislexia e possível TDAH. Então, qual que é o problema que eu vejo, que eu percebo de cunho pedagógico nesse aluno? Esse problema é que ele não consegue ler textos longos. É algo que eu observo nesse aluno que tem esse laudo de dislexia e o TDAH, possivelmente. Ok, identifiquei esse problema. Então, quais pontos chaves eu vou colocar para que eu consiga depois ter um suporte para resolver esse problema? Então, nós vamos lá nos pontos chaves. Então, dentro deste item 1, eu elenquei o quê? A dislexia, que é algo que ele apresenta, o TDAH, os textos longos e os tipos de alfabetização, porque daí eu consigo identificar onde que esse aluno se encontra nesse processo. E aí, quando nós formos partir para a teorização, é onde eu vou buscar esses conceitos que eu não sei. Então, um exemplo, eu não tenho conhecimento da dislexia, então eu vou procurar ali no embasamento teórico, dentro da realidade, observando o aluno, quais características que a pessoa disléxica apresenta? Quais metodologias que eu consigo ter e trabalhar de uma forma que vá favorecendo esse aluno? Aí também eu não tenho, um exemplo, eu não tenho a compreensão a respeito do TDAH. Então, eu vou procurar como identificar este aluno com TDAH, quais características que ele vai apresentar ali, o que, que ele me dá, o que, que eu tenho de informações a respeito do TDAH. Então, eu busco isso daí. E quando eu busco isso daí, eu consigo compreender se esse processo, se esse transtorno, ele atrapalha no processo de leitura. Porque se eu identificar que isso atrapalha nesse processo por meio dessas bases, então eu busco uma outra forma de conduzir este trabalho. Então eu vou aí começar a traçar as hipóteses. Então aí eu vou ver como eu vou trabalhar, o que eu vou trabalhar, qual o objetivo que eu quero alcançar daí. Eu quero alcançar que ele consiga ler esses textos longos, mas de que forma, então? O que, que eu vou estar trabalhando antes para ele conseguir manter essa atenção durante o tempo necessário para uma leitura de um texto longo? Então, aí é onde eu começo a trabalhar essas hipóteses. E, por fim, aonde eu vou aplicar na realidade. Então, eu vou aplicar lá com o meu aluno tudo isso que eu tracei. Então, só vou passar aqui uma sequência dos slides para vocês terem conhecimento do que vai vir nos próximos encontros, mas são as etapas do arco aqui mesmo. Então, olha lá, a gente vai ver esses pontos chaves.
nós estaremos trazendo questões que levam à teorização, assim como a conceituação em si mesmo, né, desses aspectos. Estaremos ali buscando e colocando aqui nesse material, para se chegar nessa etapa da hipótese de soluções. Então, estaremos ali traçando essas hipóteses, colocando essas possibilidades de aplicação e, por fim, para se chegar à aplicação da realidade, que é o findar do nosso trabalho, que é onde estaremos concluindo lá naquele outro material. Então, a partir desse momento, dessa descrição do estudante, o que vocês podem estar fazendo? Vocês podem estar buscando essas informações lá naquele material que vocês realizaram daquele encontro para quem realizou, né? Daquelas relatos de observações. Então, olha lá. Quando eu busco lá naqueles relatos que vocês fizeram, essas informações elas foram traçadas lá. Então, se eu quiser aproveitá-las, se eu quiser estruturar de uma forma que fique mais claro para mim, eu posso tá mexendo, não preciso colocar exatamente como foi posto aqui, ok? Vamos entrar aqui nas meninas do grupo 1 só para a gente dar uma olhadinha. Então, olha lá, esse primeiro roteiro a gente deixa, porque já foi realizado este momento. Nós vamos para essa visualização aqui, desse registro das observações. Então, aqui, ó, tem as evidências das observações. Eu consegui traçar esse parâmetro da realidade do meu aluno. Então, eu consegui trazer aqui essas características, o que esse aluno apresenta, se é um aluno que possui algum laudo, porque daí já dá um direcionamento melhor, se é um aluno que corresponde à idade séria, ou é um aluno que tem uma defasagem grande que não está acompanhando, né, a série proposta, a série que condiz com a idade dele. Então, essas observações que vocês foram traçando, vocês podem estar utilizando lá. E aqui também, ó, foi colocado já quem é esse estudante, o aluno com deficiência, com necessidade nas adaptações curriculares, apoio individualizado, acompanhamento médico. Ok, então daqui, ó, você consegue retirar que é um aluno com deficiência, e daí, a partir disso, deficiência intelectual, a partir disso, consegue traçar algumas características do estudante aqui. Porque quando eu busco ali na questão de acompanhamento médico, a questão de outros setores de atendimento, aí é aquilo que nós comentamos, que foge um pouco das minhas mãos, porque daí é algo onde tem que se realizar um processo, às vezes esse encaminhamento dá certo, às vezes não, porque vai depender de parcerias, vai depender de outras instâncias, vai depender da família, então ele foge desse contexto pedagógico. Então, esse primeiro momento vai ser essa busca ali. E quando nós formos traçar esses problemas, esses pontos que me levam ali o problema, então é onde a gente vai estar justamente elencando ali situações que vão depois me servir de direcionamento para minha busca de conhecimento para compreender este aluno. Então, neste momento, meninas, vocês vão estar se direcionando lá para o Classroom para estar procurando, para estar buscando este material lá e iniciar este trabalho, tá? E daí qualquer dúvida é só ir me chamando aqui.
Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada de vocês. Hoje é dia 24. Célia. Edna. Elia. Lutina. Marlete. Kelly. Sueli. Tatiane. Lélia. O Ariadne, Oi. igual eu tô na educação especial na PAI, daí eu vou escolher, eu posso pensar em um aluno meu dentro da escola, que eu não trabalho Sim. com sala de recursos. Não, pode sim. Aí, Pode Sueli, sim? você pensa um aluno que você queira desenvolver esse trabalho, assim, que você vê que vai. Às vezes é um aluno que é meio uma incógnita ali pra gente, né? Mas aí você escolhe dentro dos alunos que você tem, da sua turma, um que você queira estar fazendo essa implementação. Vocês conseguiram entrar? Ariadne, Pode falar. qual que é pra gente fazer agora? Eu já coloquei o nome na capa e agora vai para qual slide? Ok, vai lá para o slide 6 Tá, e o slide 7, tá? Primeiro o tá, 6, que daí o 7 vai ser sequência dele. tá bom. 6 e 7. Nada.
Boa noite, Adriana. Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Bem, agora acabei de sair do escuro. A hora que mandei mensagem no grupo tinha energia na escola, vim para casa, Nada. tava sem, voltou agora. Eita. Então, nós estamos realizando o início da nossa implementação do trabalho que nós vamos estar realizando dentro dessa prática da didática nossa pedagógica ali dentro da escola. Então, como que vai se dar esse trabalho? Você vai entrar lá no Classroom, na sua turma, que aqui eu estou aberto, mas é dessa turma de agora. Então, lá no Class, você vai conseguir ter acesso lá nas atividades de um material que eu deixei disponível, que é o planejamento da implementação didático-pedagógica. Deixa eu pegar aqui para ir te mostrando, aí você já vai conseguindo ter acesso para estar realizando. Se caso não conseguir terminar tudo hoje, durante a semana você vai concluindo. Deixa eu ver aqui, de vocês é a turma U. Então, aqui em atividades, Adriano, ó, você vai nesse tópico aqui, planejamento da implementação didático-pedagógica. Tá. Aí aqui você vai clicar, se eu não me engano aí para vocês aparece o nome de vocês. Para mim aqui aparece ver atividades, que daí tem um para cada cursista. Aí você Tranquilo, eu vou vendo ali. Joia, aí você acessa o seu material. Tá. Que daí nesse primeiro momento nós vamos estar acompanhando, nós vamos estar realizando essa atividade 6, que é descrever esse estudante. Então, dentro daquele roteiro que nós fizemos lá no nosso segundo encontro, você vai buscar lá as descrições desse estudante. Então, quem é esse estudante que você observou? É um aluno da sala de recurso, um aluno de escola especializada, um aluno que apresenta laudo de determinada deficiência ou não, que apresenta dificuldades ali. Então, você vai traçar aqui quem é esse estudante que você obteve lá de informação. Tá? E depois aí o slide 6, daí depois quando você for nele, você me fala que daí eu te ajudo. Mas tranquilo, pode seguir normal com a reunião, qualquer coisa, se eu tiver dúvida ali, eu vou pedindo para a Renata. A minha preocupação também era em questão de horário, porque na outra reunião já aconteceu de faltar, né? Ah, sim. Uhum. Aí, para não fechar a carga horária. Mas pode seguir normal, que eu vou procurando aí, vou... Tá, beleza. Não, a gente agora está justamente nesse momento mesmo desse trabalho. Qualquer dúvida pode estar chamando também, tá? Sem problema. Por nada. Professora. Oi. Eu já cheguei ali na número 8, no slide 8, e eu não sei se estou certa, se eu entendi a pergunta. A partir do momento que eu coloquei qual é o problema em relação à dificuldade pedagógica do aluno, aí eu propus o trabalho que eu vou fazer. Aí eu coloquei lá, deixa eu ver se eu vejo aqui, fazer contagem em sequência com números, aí seria isso, olha, quais fatores envolvem essa problemática? Pode ser escrito em tópicos. Ah, sim. Só que esse 8 agora, professora Célia, nós vamos fazer ele no próximo encontro. Hoje, entendi. tá? Desculpem. Não, sem problemas. Hoje a gente vai estar fazendo o 6 e o 7. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que você colocou de problemática dele. Uhum. Trabalhar matemática com o sistema numérico. Ele é um caso que reconhece até 15, mas com muita dificuldade.
Ele tem transtorno do espectro do autismo e transtorno de déficit de atenção. Isso. Uhum. Aí ele vai bem na parte de leitura e escrita, até que ele vai bem, assim, razoável, né? Comparando com a questão do raciocínio lógico-matemático. Tá. E considerando esses transtornos que ele apresenta, como que é a atenção dele? Ah, tá. Então eu tenho que colocar. Porque daí, se for algo assim muito gritante no sentido de que ele não consegue se atentar, então seria pontos assim, vamos supor de primeira instância, de primeiro momento para você estar olhando para conseguir depois, quando ele conseguir ter esse processo de atenção, de concentração, essa habilidade desenvolvida, a partir daí ele consegue focar no processo de aprendizagem em si. Porque dependendo do aluno, se ele não tiver isso bem desenvolvido, ele não tem esse autodomínio, esse controle, então não tem como a gente dar sequência nesse trabalho se ele não consegue reter nem as informações ali de início, né? Uhum, Então entendi. são pontos importantes assim de se colocar para estar observando nele depois. Uhum. Então, naquele passado, eu coloquei sobre ele, né? Sobre essa questão do comportamento, como ele é. Lá eu coloquei bem claro. Ah, então, se você quiser trazer para cá, porque a partir de agora, esse daqui vai ser o nosso norte. É esse Entendi. material que vai nos dando o direcionamento desse trabalho. Tá, então eu vou Tá? voltar lá, eu vou até buscar as informações. Ok. Uhum. Prof, Oi. eu fiquei com uma dúvida. Mais ou menos eu preenchi lá o anexo 6, lá o slide 6 e o 7, mas eu não acho que tá certo, fiquei com dúvida. Tá, deixa eu dar uma olhadinha, Vera. Deu um branco agora, acho que é canseira do dia todo. Com certeza. Meu Deus do céu. Quando vocês terminarem, não precisa enviar para mim, tá? Ele vai salvando automático e pode deixar aí que, conforme a gente for desenvolvendo, a gente envia só no final. Você vai passar dando uma olhada na de todos? Então, aqueles que achar que é necessário, eu posso dar uma olhada. Então eu gostaria que você olhasse o meu também. Uhum. Tá, o estudante foca na observação da diagnóstico de deficiência física, neuromotor e deficiência intelectual. O estudante cadeirante, a comunicação do estudante com a comunidade que o rodeia por meio de polegar e indicador da mão direita. Os sonhos. O estudante está matriculado no quarto ano de informática. Quarto ano de informática, ele faz profissionalizante, Vera? Isso, Ah, sim, seria é curso técnico de curso informática. técnico. Nossa. E ele consegue desempenhar alguma função ali com algum recurso ou não? Mediano. Uhum. Então, daí a minha proposta, eu pensei assim, para melhorar a comunicação dele com os colegas, com a escola, com todo o pessoal que está em volta dele, fazer um caderno de comunicação alternativa para ele, né? Com esses símbolos do cotidiano, para ser usado na escola. E eu comecei a ensinar ele e depois passar para a mãe também. Ah, Ajudar a mãe legal. nessa parte. Legal. É um problema que ele apresenta, essa questão da comunicação, Isso. e é algo que você depois consegue dar esse direcionamento, né?
porque eu não vou conseguir outras coisas tão faraônicas com ele, né? Sim, Acho que eu tenho sim. que tentar conseguir coisa da realidade dele, da necessidade Exatamente. dele, né? Sim. Penso eu. Não, é por aí sim o caminho, Vera. Né? Sim. Ah, tá. Eu estava com dúvida, eu não sabia se eu estava fazendo certo ou não. Mas que bom. Uhum. Eu acho que por enquanto, eu vou deixar assim. Aí Tá. depois, eu vou implementar mais um pouco, né? Conforme a pesquisa que eu vou fazer, eu vou ter mais subsídio. Eu tenho todo aquele relato dele, que eu já fiz aquela observação. Eu coloquei isso aí para mim ter um norte, entendeu? Para saber depois. E, por exemplo, esse slide aqui, o 6, eu posso aumentar e fazer mais um ou não? Pode fazer. Então, do Porque 6 lá eu posso fala duplicar ele e ir isso. acrescentando conforme a necessidade ali. Aham, pode. Pode fazer E o essa. 8 também, para a solução do problema, eu posso fazer isso? Pode Não, o 6, fazer. né? E o 7, né? Um É o 7. 6 e o 7 hoje. Aí eu Aham. posso acrescentar mais slides, né? Pode. Se você quiser duplicar para aumentar ali dentro do Sim. seu retorno, pode fazer sim. Sim. Porque lá fala o mínimo, né? Agora eu coloquei esse norte, para me saber, por exemplo, para me direcionar o meu trabalho. Agora, Uhum. direcionando, eu já sei mais ou menos o que eu quero, né? Daí vou implementando, vou colocando mais dados nos slides, certo? Ok. Obrigada, Pro. Por nada. Quem que falou também? Valéria, Maria Regina, se A você puder dar uma Valéria olhadinha no meu lá, e a para Maria ver. Regina, ok. O aluno frequenta ensino regular, 7º ano, sala de curso, professor Paê, apresenta TEA e TDAH, transtorno do humor opositor. O aluno apresenta impulsividade, dificuldade de regular suas reações, humor irritável, dificuldade motora tanto grossa como fina. Dificuldade para andar, manipular objetos, escrever, desenhar, balançar, pular, manter a postura e imitar os movimentos de outras pessoas. Uhum. Ok. Quando você for traçar ali, Valéria, a questão dos pontos, você pode daí buscar dentro da teorização essa questão da parte motora dele, mas aí buscando os conceitos em si, né? Que nem dentro da dificuldade para andar, o que envolve nesse andar? A coordenação global, equilíbrio. equilíbrio, isso. Aí dentro desses manipular, do desenhar, o que envolve ali? Que daí você vai buscar dentro da sua disciplina, né? No caso, eu sou a Paê, Ah, nesse momento você tá como paê? mesmo como Paê. Aham. Não, mas esses são as questões básicas dele, né? Porque se Sim. ele não desenvolver essas questões, ele também não consegue avançar lá na parte do aprendizado em si. Ok, então daí depois, dentro dessas informações que você trouxe, aí na hora de teorizar e buscar, você vai voltar esse olhar para esses aspectos que vão te dar um melhor direcionamento. Ok. Uhum. Ai, quem mais que falou, meninas? Ah, Maria Regina. Professora, olha no meu também, eu estou tentando refazer aquele segundo slide, acho que é o 7, né? Tá. Maria Regina.
Quem é o estudante? O estudante. Então, lá no Meet agora. Comprometimento na área motora. Mostra as atividades. Linguagem. Hã? Eu vou lá no Meet, depois eu volto com as atividades. Não tem o nome que vai estar ali em cima, olha lá. Ariadne. Oi. Ariadne, acho que todo mundo vai querer que você dê uma olhadinha, né? Você olha o meu, se você puder. Tá. Aqui. Comprometimento na linguagem da grossofalia, da gastrosquise, entre outras. Entretanto, ele consegue andar e realizar atividades como higiene pessoal e alimentação com independência, sendo que apresenta dificuldades locais como digitar no computador e para os registros das atividades caderno, assim como na fala. Ele é calmo, permanece sentado e mantém a atenção por tempo determinado. Extremamente observado no mundo da escola de educação básica, na modalidade de educação especial, e será encaminhado para a inclusão celular no próximo ano letivo. Melhorar o desempenho da área motora fina e na linguagem oral, o aluno apresenta dificuldade acentuada. Síndrome de Warkani, professora Maria Regina? Seria isso? Essa síndrome nunca ouvi falar, nossa. O seu microfone, professora. A criança que tem essa síndrome geralmente não sobrevive, né? Quando ela é vítima de aborto espontâneo. E os sobreviventes, daí eles têm comprometimento muito grande. Então, ele nasceu com vários problemas, né? Hidrocefalia, ele nasceu aquele outro que eu tinha colocado lá antes, que eu não lembro o nome agora. Mas é o intestino, né? Ele nasce com o intestino pro lado de fora. Ah, sim. Ele nasceu assim. Na verdade, esse aluninho eu tive ele na estimulação quando ele era bem bebê. Eu nunca imaginei que ele iria andar. Né? Hoje ele anda, se expressa assim, com gesto corporalmente, né? Emite sons. Ele foi um desenvolvimento assim que, quando eu peguei ele esse ano, eu fiquei surpresa de ver como ele conseguiu se desenvolver, né? Passou por inúmeras cirurgias, problemas cardíacos, um monte de problemas. Mas o nome da síndrome dele é essa. Nossa. Síndrome de Warkani. O nome do pediatra que descobriu a sim. Né? Nossa, eu nunca ouvi falar dessa. Tantos assim, realmente, né? Que se a gente for estudar, digita no computador, ele tem dificuldade de estar no computador. Ele vai lá, ele consegue, né, mexer no mouse, mas ele tem dificuldade, como ele tem dificuldade motora, na hora de digitar aquelas teclas, ele se perde ali um pouquinho. Às vezes digita 2, 3 teclas de uma vez, né, e essa é a dificuldade, mas ele tenta. E no caderno também ele tem dificuldade de registrar. Não, porque ele não consegue segurar, né, não consegue o movimento de pinça. Sim. Então, no caso, esse registro dele teria que ser pelo computador mesmo. Sim. E se ele desenvolvesse a fala, né, poderia até digitar, e a fala dele é bem comprometida. Bem
comprometida também. Aí é um caso também que daria para estar usando aquelas questões que a professora... Ai, meu Deus. Que a professora Vera colocou, da comunicação alternativa, de repente também, né? Aham. Como ele vai ser um aluno encaminhado, já é um direcionamento também para o professor que vai trabalhar com ele, Ótima ideia. né? Verdade. E ele, né, porque na outra escola que eu estava como pedagoga, nós tínhamos uma aluna e a gente estava solicitando o professor de comunicação alternativa para ela, mas no caso ela fala, né, mas não consegue registrar, não consegue escrever. Então, assim, como a escrita também é comunicação, né, então foi solicitado em cima do fato dela não conseguir escrever. Sim. Solicitado esse professor de comunicação alternativa para ajudar, né? Agora, no caso dele, não sei como que funciona. Às vezes... só que daí, essa questão da solicitação de um outro profissional para dar o suporte, aí já foge das questões pedagógicas, né? Aí é onde a gente já não consegue alcançar. Então, dentro daquilo que você consegue alcançar, vai ser esse trabalho que você traçou aqui, e de repente até essa iniciação a esse processo de dentro dessa que você colocou da linguagem oral dele, ou desse trabalho de uma comunicação alternativa, que ele consiga dar esse retorno também, né? Também dá para se pensar nessa possibilidade também. Deixa eu ver. Quem mais? Não sei se a professora Edna pediu. Vou seguir uma sequência aqui, senão vou me perder. Aluno com deficiência intelectual, moderada, hiperatividade, 17 anos, estuda em escola especializada, frequenta educação de jovens e adultos, é dependente da atividade de alimentação, na rotina solar. Falta de medicação para o controle do comportamento, mora com a materna e tio, a mãe abandonou e o pai faleceu. Se expressa verbalmente com clareza, às vezes com falas infantilizadas, apresenta comportamento inadequado, resistência a regras. Usa o caderno de modo desorganizado, traçando associações irregulares e grandes, escreve palavras simples de duas sílabas na leitura, pronunciar letra por letras e fazer a junção silábica. Ok. Usa o caderno de modo desorganizado. Ele é um aluno com hiperatividade. Talvez seja essa a fonte da desorganização, né? Aqui também dá para voltar um pouquinho, professora Edna. No caso dessa desorganização dele, trabalhar essas questões que deve ser, é uma consequência da hiperatividade dele, né? Dessa inquietação. Sim, ele não tem paciência. Se você fica junto ali, orientando, ele até reduz o tamanho da letra, respeita a margem, mas ele não tem paciência para manter esse padrão. Então, daí a hora que você vê, ele escreve o A na folha inteira do caderno. Então, acho que é mesmo a agitação. Daí, então, teria que voltar para esse trabalho de uma forma que consiga
fazer com que ele tenha mais foco, que ele consiga ter mais esse processo, essa habilidade Mas atenção, né? da atenção desenvolvida. Sim, Buscar ali, paciência, buscar interesse, né? estratégias que vá fazer com que ele vá aumentando gradativamente esse tempo de atenção que ele tem. Porque ele deve ter um tempo mínimo, então, conforme as atividades que você for propor mais à frente, que vá fazendo esse aumento gradativo desse tempo, né? Que daí ele vai desenvolver isso Sim. e talvez ele consiga ter uma atenção por um tempo maior, que daí ele reflete nesses aspectos que você colocou. Sim, até na própria escrita mesmo, né? Na leitura e na escrita. Ele não consegue parar para pensar, para se organizar, então o acaba cérebro refletindo em todo o desenvolvimento. Porque ali o tempo todo ele deve estar com informações nessa cabecinha, né? Que não consegue. Sim. Nossa, isso é horrível, né? Eu tiro por nota, difícil de assim. trabalhar, né? E a gente No mesmo, dia a que nem dia. essas semanas, meu Deus, era tantas informações, eu precisava focar em uma coisa e eu não conseguia. O tempo que eu estava aqui mexendo com uma coisa, vinha pensamento que eu tinha que fazer o outro. Então, se você não treinar isso, Não parar, né? É verdade. realmente não consegue. É verdade. E daí aqui também, no caso do traçado das letras, você percebe que é uma questão de coordenação motora fina ou não? Também. Também é algo que dá para se trabalhar também. Sim. Joia. Professora Hélia. Deixa eu ver que horário agora para a gente não perder o horário. Professora, se der tempo, dá uma olhadinha no meu. Tá. Aluno frequenta o sexto ano, apresenta laudo de transtorno global, transtorno hipercinético, TDAH. Ele tem atendimento na sala de recursos, professora Hélia? Ele vai iniciar na sala de recursos a semana que vem e ele está com pedido de professor de apoio, mas ainda não veio para ele. Ele tem o autismo? Transtorno do espectro do autismo? Dentro do transtorno? Dentro do TGD? Na verdade, o autismo, ele saiu do CID-10, né? Criaram outro CID para o autismo, que agora é o CID-11, né? Ele não está mais englobado no TGD. Então, ele não... Pelo que eu vi dele, ele não tem nada de autista, não. Mas tudo que tem no TGD, né? Porque ainda assim, dentro da nomenclatura que a gente usa, ele ainda entra dentro do TGD, e daí os outros transtornos que a gente atende aqui entram dentro dos transtornos funcionais, né? Então, provavelmente essas nomenclaturas vão vir aí a serem alteradas. Sim. Que antes era o Asperger junto com o autista. Espectro, autismo, né? Agora é o TEA, né? Transtorno espectro autista. Exatamente. Mas assim, ele tem a agressividade, porque ele não aceita as regras. Sim. Ele é muito impulsivo. E dentro, isso daí vai ser mudanças para frente, porque quando a gente faz o registro lá no SERI também, ele consta dentro do TGD, né? Sim. Tá, então dentro aí, como a dificuldade pedagógica, eu coloquei esse item aí, né? Da leitura e escrita somente em caixa alta. E com dificuldade, bastante dificuldade, só que ele tem, assim, preguiça, né? Então, não sei até onde é a dificuldade ou é a preguiça de acompanhar. Com esse tanto de transtorno aqui, misericórdia.
Coitadinho dessa criança. Eu tenho dó dos professores. Gente, nossa. Deixa eu ver só, filho. Deixa eu ver aqui. Dentro dessas características, do que você apresentou aqui, essas questões básicas dele de controle, ele consegue ter um bom controle de atenção, de a rotina ali, ele consegue fazer esse processo de apropriação disso? Muito pouco. A mãe relatou, que eu conversei com ela, que as escolas que ele passou, que ele estudava aí os outros anos, e com a pandemia, quando retornou da pandemia, a escola deixava ele muito solto, ele não ficava em sala de aula. Então, aí, e agora? Ele não sabe cumprir regras, né? Como que eu vou saber cumprir se não são impostas? Então, se ele nunca teve, né? Exatamente. Então, isso daí vai ter que trabalhar. Um pouco tá aí. Vai ter que trabalhar justamente com essa criação da rotina, que seria algo que se trabalha com o autismo mesmo, né? Sim. Porque daí é onde cria esse limite para ele e traz essas condições que daí proporciona a ele até essa questão de estar se concentrando mais, de estar se voltando para aquele momento determinado para estar realizando aquela atividade, né? Sim. Mas beleza, seria... Esse aluno, ele vai para mim na sala de recurso de manhã, em outra escola. Eu vou atendê-lo. sim. Na sala de recurso. Na mesma escola não tem, então? Não, na mesma escola tem uma sala de altas habilidades, mas não tem sala de recurso. Ok. Tá. Nós vamos fazer assim agora. Eu não sei, das meninas que pediram ainda, eu não sei quem falta, mas quem que falta para colocar a sua situação. Então, coloca para a gente estar trabalhando e observando essa situação como um todo. Agora, nós vamos estar trabalhando assim, nós todas estarmos partilhando e trocando essas experiências dentro da situação que alguma colega quiser colocar. Alguém se dispõe? Não precisa ter receios de... E nós estamos para fazer essa colaboração. E esse estudo mesmo, né? Que é o que nós somos, esse grupo de estudo. Você pode repetir o que você perguntou? Eu coloquei que se alguma de vocês quiser colocar, das que eu ainda não olhei, a situação, o problema que elencou ali do seu aluno, para estar colocando para a gente estar discutindo, para a gente estar conversando entre nós. Será que eu olhei de todas ou não? Se eu olhei de todas... Não, o meu você não falou nada, prof. Você quer colocar? Sara, tudo bem? Eu não estou conseguindo falar muito. É verdade, da gripe. Então, deixa eu ver aqui o seu. Aí nós vamos conversar juntas sobre... Então, vamos lá. Eu vou colocar para vocês e vocês vão nós vamos tentando olhar para essas informações que a Sara trouxe para que a gente possa traçar esses pontos aí de que vocês observam que está ali de foco, sendo essa problemática a respeito do aluno, sendo essa questão que vocês observam estar ali demonstrando algo que eu preciso estar buscando neste momento. Então, a Sara colocou que o estudante Paulo foi encaminhado para avaliação psicoeducacional por apresentar dificuldades na aprendizagem da leitura e escrita, por distrair com facilidade em sala de aula, e a queixa era de que o mesmo demonstrava muita insegurança
e emotivo. Então, a parte do emocional aí, o socioemocional dele. Não possui laudo neurológico, mas foi avaliado por uma equipe multidisciplinar, os quais assinalaram que o resultado da avaliação pedagógica, fonoaudióloga e psicológica, né, da equipe, toda essa equipe, foi de um desempenho médio inferior, de acordo com sua faixa etária. A avaliação pedagógica, a psicóloga também avaliou, então ele deu, querendo ou não, um DI aí, uma deficiência intelectual. Foi avaliado em 2021, na ocasião, no 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais, logo após o retorno às aulas presenciais. Então, agora ele é um aluno de 6º ano, né, Sara? Ou ele reprovou? Não, prof, ele é 6º ano. Tá. 6º ano. Então, vamos lá, meninas, o que vocês conseguem trazer que seria problemas, assim, pontos de estarem colocando a respeito deste aluno? Vamos lá, quero ouvir vocês. Vamos desenvolver essa habilidade aí. Vou deixar aqui para vocês irem lendo. Aí também a questão da memória, né? Memorização. Uhum. Porque se ele tem esse processo da leitura escrita, né? Nessa dificuldade, ele ainda não conseguiu abstrair algumas informações ali dentro do reconhecimento de letras, não sei, de sílabas, que daí faça com que ele avance nesse processo. Que mais? Ali fala da insegurança, né? Então, assim, tá motivando ele bastante, né? Joia. Elogiando. Aham. Vai ajudar. Essa autoestima dele, Isso, né? Exatamente, também é um ponto importante para depois estar como primeiro ali, porque na verdade, se ele não tem essa autoestima, se ele mesmo eu não aprendo, ou eu não consigo, ou eu sou isso, eu sou aquilo, então como que eu vou fazer? Eu não quero fazer, porque eu sei, já me falaram que eu não consigo, então é onde vem essa desmotivação mesmo, né? Sim, a insegurança, e daí não aprende, né? Exatamente, é um ponto importante de se observar mesmo. Então, vamos lá, o que a sala elencou? Como observado, o período remoto interferiu para acentuar as dificuldades de Paulo, sem a possibilidade de um trabalho efetivo em suas dificuldades, visto que o mesmo sequer teve acesso às aulas online. Faz-se necessário trabalhar conceitos científicos, ampliação da leitura e vocabulário, mediação na formulação e planejamento de escrita e textos, trabalho de efetivação da orientação espacial, coordenação motora fina, com relação à distração, focar o trabalho no desenvolvimento da atenção, promovendo a sua autonomia e confiança. Ok. Porque daí aqui você já elencou essa questão desse trabalho da autoestima dele, né? De possibilitar esse desenvolver do eu posso, né? Eu consigo, eu tenho capacidade. E a atenção. Beleza, Sara. Mais alguém quer complementar algo? Eu acabei não colocando ali a questão da apreensão, né? Acho que lá no relato do outro dia eu coloquei. Quando eu coloco ali trabalhar a coordenação, porque o traço dele é tão fraquinho, né? Ele não consegue escrever, muito fraco. Aí escreve
né? Eu acho que eu vou colocar ali também essa parte que eu esqueci, só coloquei no... Ô, Sara, mas será que isso não é porque ele tem essa dificuldade na coordenação motora fina? Eu acredito que sim. Porque daí isso daí você colocou ali, parece que eu li ali, ou eu estou enganada? No segundo slide, eu só não apontei como dificuldade isso lá no primeiro. Ok. Então, vamos dar sequência para a gente encerrar. Nós temos ali na nossa biblioteca 2 textos que foi postado a nível de conhecimento, assim, de aprofundamento. Então, tem um texto da Rosana Rocha, que ela fez uma aplicação no PDE dela sobre essa metodologia da problematização. E ela trouxe ali um contexto onde ela aplicou de uns alunos, que eu não me recordo que etapa que eles se encontram, mas ela trabalhou o tema sobre prevenção de drogas e o combate à violência. Então, ali ela aborda todas as etapas, as atividades que ela foi desenvolvendo. É bem bacana, assim, para a gente ter essa visão do todo, né? E um texto de Santos que ele vem abordar essa questão do planejamento também, que é a título de conhecimento e de embasamento teórico nosso. Então, só retomando alguns compromissos, né? Participar da reunião e das atividades. Ali a gente vai estar buscando estar nessa participação por meio do computador para facilitar esse processo nosso de encaminhamento das atividades e retorno ali, que é mais fácil, né? E aprender ativamente, então, onde estamos dispostos justamente a ser esses agentes de nossa própria formação, nessa troca de experiências, de informações, nesse delinear para esse olhar, para essa obtenção de conhecimentos que vai nos auxiliar ali dentro do nosso trabalho, dentro desse projeto de implementação e dentro da nossa prática também. Então, eu agradeço vocês, encerramos o nosso encontro, agradeço imensamente a participação de vocês, a paciência, e aguardo vocês para a próxima semana, onde nós vamos dar continuidade nesse trabalho e uma sequência aí nessa construção desse conhecimento. Então, muito obrigada, meninas, e qualquer dúvida, só falar, ok?